Ultimamente eu tenho me sentido extremamente criativo. Mas eu também tenho tido uma dificuldade enorme, que é escolher qual é a minha próxima ideia. E não tem sido só sobre vídeos pra internet, tem sido sobre praticamente tudo na minha vida. Objetivamente falando, eu não lembro exatamente quando eu me tornei adulto. Porque, pra ser sincero, na minha cabeça jovem ia ter um momento em que a chave ia virar. Só que eu não percebi quando isso aconteceu. Eu lembro que a minha vida era muito fácil e em um dado momento parou de ser. Eu não sei se eu virei adulto quando eu tive que lidar com a morte pela primeira vez na minha família ou quando eu terminei meu primeiro namoro longo. A única coisa que eu sei é que depois que eu percebi que eu já era adulto, eu também percebi que as coisas nunca mais ficaram calmas ou tranquilas na minha vida. A ideia que eu tinha da vida adulta era bem simples. Na minha cabeça ia acontecer alguma coisa, essa coisa qualquer ia se resolver e eventualmente todas as coisas ao redor ficariam mais tranquilas. E por tabela, quando tudo ficasse tranquilo, obviamente eu ia poder tirar um tempo para ler um livro, jogar algum jogo ou gravar meus vídeos. O problema foi que eu percebi recentemente que não é assim que funciona. As coisas nunca param de acontecer, a vida nunca para de andar e os problemas só se transformam. E eu acho que a coisa mais curiosa disso tudo é que, como a gente vive num mundo cheio de aparências por conta das redes sociais, a gente acaba pensando que a vida dos outros tá fácil, tá tranquila. Mas, ironicamente, toda vez que eu converso com algum amigo meu ou algum parente, eu descubro que a vida deles também tá um caos. Você pode ter certeza que eu tô lidando com um monte de problemas do lado de cá. E eu também tenho certeza que você e seus amigos também estão lidando com problemas tão complexos quanto os meus. A gente só não tem o costume de falar sobre isso. Enfim, todo esse raciocínio chega no ponto de eu não consigo definir qual é a minha próxima ideia, nem meu próximo projeto. Não é que eu não consigo ter ideias, é que ter ideia demanda tempo e esforço. Não só físico, mas emocional também. E como bom adulto que eu sou, ter essa disponibilidade não é uma coisa tão simples. Quando eu tô sozinho com os meus papéis, canetas, toda ideia que eu tenho parece palpável. O problema é que quando eu aprofundo minimamente no raciocínio, eu percebo o trabalho que isso poderia me dar e acabo desistindo antes mesmo de começar. Talvez isso seja ansiedade ou algo que eu ainda não sei nomear. Todo o conceito desse vídeo veio justamente de um questionamento. Como que eu faço para ter a minha próxima ideia? Como que eu faço para executar o meu próximo projeto? Vindo de uma pessoa que não consegue se dedicar pelas metades, essa é uma pergunta difícil. Não só difícil, como muito dolorosa. Eu consigo ter ideias o suficiente, na verdade eu tenho ideias demais, eu crio projetos demais, mas o meu tempo é de menos. Então escolher o caminho A ou B não é tão simples quanto parece. Na verdade, eu tenho um monte de ideias que chegaram a ser transformadas em roteiros, mas elas estão paradas, porque quando eu começo a ler eu percebo que vai ser complicado demais, que vai dar muito trabalho para produzir. E na verdade não devia ser assim. Não que as ideias não devessem ser complexas ou os vídeos não devessem ser difíceis de ser produzidos, mas a complexidade e a dificuldade não deviam ser considerados fatores impeditivos para produzir alguma ideia. A sociedade ensina que todo adulto deve ser funcional. Trabalhar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, ter uma rotina saudável, encontrar seus amigos se der tempo e, se sobrar um pouco mais de tempo, até mesmo se divertir. Tudo dentro de caixinhas de obrigações e regras. Só que aí, uma coisa que ninguém leva em consideração é a rotina, porque ela consome. O tempo passa a ficar cada vez mais escasso e a gente não se permite inventar nada. E aí a gente chega naquela máxima, que é: eu não tenho tempo para desenvolver as minhas ideias complexas, mas eu sempre arrumo tempo para resolver problemas da vida adulta. Então, na verdade, não é falta de tempo, é falta de priorizar os meus desejos. Sejam eles me divertir mais ou produzir um vídeo novo pro YouTube. Tomar esse tipo de decisão é uma coisa que eu acho que requer muita coragem. Porque a vida adulta nunca vai ter um momento perfeito para executar nada. Não existe momento perfeito para você se tornar um pai, não existe momento perfeito para você trocar de emprego, não existe momento perfeito para mudanças na sua vida. Mas mesmo assim, a gente se adapta e segue em frente.
Eu não controlo a minha criatividade e eu não controlo o que eu sinto sobre as minhas ideias. Mas o que eu posso controlar é o meu tempo disponível, organizar a minha vida adulta para encaixar esses projetos e aspirações e lidar com as consequências de tudo isso. Como eu encaixo uma troca de emprego, uma mudança de casa ou uma eventual paternidade. No fim, eu acho que só dá para saber a dificuldade de um projeto se a gente começar, assim como todo e qualquer desafio que a vida propõe.